E aí, tudo bem com você? E na mentoria de hoje nós iremos falar sobre defeitos e qualidades. Na maioria das vezes, quando nós ouvimos essa palavra, nós temos dificuldade em falar sobre isso. Quando alguém te pergunta para você qual é o seu defeito e qual é a sua qualidade, a gente tem uma tendência em se constranger com essa pergunta e com essa fala. E nessa mentoria eu vou te mostrar que isso pode ser bom e pode ser ruim, depende. O defeito e a qualidade, eles são feitos da mesma matéria. Tá? Eu sou o Odair Correia, sou o criador da mentoria M21 e parabéns para você estar seguindo o passo a passo para que você possa construir uma mentalidade um pouco diferente, uma mentalidade mais competitiva. Então vamos lá. O defeito, ele pode ser uma qualidade sua, tá? Como assim? Eu vou explicar. E a sua qualidade pode ser um defeito, né? Então vamos entender, porque são feitos da mesma matéria. Então vamos entender um pouquinho como isso realmente funciona. Vamos lá. Na maioria das vezes, defeitos você usa em dia de guerra, né? As qualidades você vai usar em dias de paz. Imagine que você esteja em um ambiente onde você precisa ter calma, tá? Você precisa ter numa tomada de decisão, você precisa ouvir, né? Você precisa ouvir com atenção aquilo e você está uma pessoa, você está naquele momento que você está aflito, né? Ou seja, ninguém na aflição ou ninguém no momento difícil da vida dele, sem com que ele possa raciocinar, ele toma as decisões que ele gostaria de tomar, tá? Então, na maioria das vezes, existe um momento ali, 30 segundos, que é onde nós mais erramos nas decisões que nós tomamos. É por isso que é necessário, talvez você já ouviu até aquele ditado, né? Você precisa respirar, você precisa pensar, né? Conta até 10, o famoso contar até 10. Então vamos entender um pouquinho. Defeitos e qualidades. Eu quero citar alguns exemplos para você. Se eu perguntar assim para você, uma pessoa que fala rápido, uma pessoa que tem um nível de voz, né, mais alta, tá? Uma pessoa que tem esses gestos aqui, fala muito com as mãos, gesticulando, tá? Ou uma pessoa que ele tem aparentemente uma comunicação agressiva, né? E essa comunicação agressiva pode ser o simples fato de você fazer perguntas, tá? O simples fato de você querer entender como as coisas realmente funcionam. E se alguém estiver falando e ele não tiver conhecimento diante daquele assunto que ele mesmo está pronunciando, ele vai se irritar com uma pessoa que faz pergunta, né? Porque quando a gente era criança, o que você ouviu dos seus pais, né? Quando você fazia muita pergunta, né? Às vezes, nossos pais, eles são responsáveis por isso também, né? Ele não gostava que nós fizéssemos muita pergunta. Eu acho muito interessante a criança quando ela faz muita pergunta. Por quê? Porque quando eu faço muita pergunta para alguém, não significa que eu estou fazendo crítica naquilo que a pessoa esteja falando. E sim, eu esteja querendo compreender, né? Só que tem as perguntas que as pessoas fazem que elas não têm interesse em entender o que você está realmente pronunciando ou falando. Isso é perceptível no olhar daquela pessoa. Mas isso não é o tema que a gente está falando aqui hoje. No momento de paz, é muito interessante que você tenha serenidade, tá? Que você tenha serenidade nas suas perguntas, tenha sinceridade naquilo que você esteja passando para as pessoas. Porque se assim não for, você não vai ouvir, né? Não vai escutar o que aquela pessoa está falando, simplesmente você vai ouvir. Né? Isso gera muito conflito, com certeza isso gera muito conflito. Então, uma pessoa que ele é autoconfiante, por exemplo, em tudo que eu faço eu sou bem autoconfiante, só que ao longo dos dias foram passando, a gente adquire experiências, a gente adquire informações, tá? E que fazem com que nós tenhamos autoconfiança. E eu quero te fazer uma pergunta agora para você. Você se considera uma pessoa autoconfiante? Se você estiver diante de uma pessoa que ele não é autoconfiante, ele vai sentir isso como defeito em você. Ou seja, aquela pessoa vai sentir que você é uma arrogante. E diante de uma negociação, você precisa usar os seus defeitos, tá? Caso contrário, quando você usa simplesmente as suas virtudes, as suas qualidades, conforme nós estamos falando,
Tá? Às vezes você é passado por cima, aquelas pessoas, você é tido como, né, o famoso burro de carga, essa pessoa aceita tudo, ela não toma decisões. Em dias de guerras, né, você vai ter que usar os seus defeitos, usar no sentido de fazer pergunta, querer compreender aquilo que está sendo dito, né, elevar o nível de consciência do seu interlocutor, daquela pessoa que está te ouvindo, até mesmo numa tomada de decisão. Na maioria das vezes as pessoas, quando elas vão comprar alguma coisa, elas não sabem muito o que realmente elas querem. Observe-se que o melhor vendedor é aquela pessoa que intriga a pessoa a tomar uma decisão. E como você intriga uma pessoa a tomar a decisão? Através de perguntas. Através de perguntas se realmente há uma necessidade, se aquela pessoa está procurando, se o produto ou serviço que você tem na mão, você está oferecendo, vai ser benéfico para aquela pessoa, para o seu cliente. Caso contrário, se assim não for, você irá fazer simplesmente uma venda para aquela pessoa e ela nunca mais vai indicar e nem fazer negócio com você. Para isso é necessário que você tenha essa agressividade, né? Essa agressividade que nós estamos falando, que nós estamos chamando aqui de defeito, tá? Para que você tenha um bom fechamento de negócio. E até mesmo para que você consiga dizer para aquelas pessoas sim ou não, um bom sim ou um bom não. Você já percebeu que a maioria das vezes as pessoas elas falam sim falso? Por exemplo, se você está, alguém oferece alguma coisa para você que você simplesmente não está precisando e você não quer aquilo. Você fala uma pessoa assim, olha, eu achei interessante, mas eu vou pensar. Quando você fala vou pensar, você está falando, o que você está fazendo na verdade é um sim falso. Por quê? Você cria uma expectativa naquela outra pessoa que realmente você vai pensar. E quando você não vai pensar, você já decidiu que aquilo não faz parte de você, aquele produto, aquele serviço, você não vai adquirir, e você fala para aquela pessoa que vai pensar. Dependendo de quem seja aquela pessoa, ele vai criar, como eu disse, uma falsa expectativa e vai ficar te ligando, vai ficar atrás de você. Porque ele criou, né? Você criou nele. Então, aquela pessoa que ele olha para algo e ele olha e simplesmente ele é muito rápido. Ele fala assim, não, eu gostei desse produto que você tem aí, mas eu não vou levar agora e não tenho interesse nisso agora. Não é o que eu estava precisando. Então, quando você faz isso, você disse o quê? Você disse um não verdadeiro, tá? Isso é muito bom você ouvir para as pessoas. Não significa que você está fazendo crítica na mercadoria, no produto ou no serviço daquela outra pessoa. Isso acontece em um diálogo. Por exemplo, se você está falando algo para alguém e você não concorda com aquilo, né, pelo fato de você não ter aquela experiência, pelo fato daquela pessoa talvez esteja simplesmente defendendo uma dor dela falando daquele assunto, é necessário que você faça a pergunta para que você possa compreender. Só que você só consegue fazer nesse momento que você irá usar não as suas virtudes, ou seja, as suas qualidades, né? A sua agressividade, ela não está nas suas qualidades. Observa isso, tá? Eu quero fazer um comparativo para você. Imagine um violão, tá? Não sei se você toca violão, mas para quem toca violão, se o violão estiver desafinado, tá? O som se transforma um som horrível, né? Não tem nenhuma música que você irá tocar que alguém vai gostar de ouvir. Por quê? Porque o som é horrível. Agora, o violão afinado. Imagine um violão afinadíssimo, né? Afinadíssimo ali. O que acontece? Você vai ouvir aquele som é um som estridente, né? É um remédio para os seus ouvidos. É maravilhoso você ouvir um instrumento que seja, estou usando o exemplo do violão, ele tendo uma afinação. Então o que acontece? Vamos trazer isso para a nossa vida. É necessário que você tenha uma afinação, porque a corda é a mesma, tá? A corda que toca desafinado é a mesma, a corda que toca afinado é a mesma. Né? Paulo já dizia, né, na Bíblia, ele já diz que seja fraco para com os fracos e forte para com os fortes. Por exemplo, dentro da sua casa, na família, como que você tem que conversar? Tá? Às vezes você vai ter que se impor numa tomada de decisão? Sim, porque numa família existe um chefe, existe um líder, né? O casal junto, mas às vezes é necessário que um ou outro se oponha, tá?
para que não seja tomada de repente uma decisão que aquilo vai causar até um problema dentro da casa, dentro da família, um simples fato de uma compra de algo desnecessário, tá? Porque se alguém não se impor, se alguém não enxergar isso pode causar um sério problema no futuro, tá certo? Então, imagine só, você tem defeito? Você tem defeitos? Eu também tenho defeitos, né? Não se preocupe com isso. Agora, é necessário que você afine ele. E como que nós afinamos isso? Com sabedoria, pedindo discernimento, pedindo sabedoria a Deus, para que você possa pronunciar na hora que você precisa pronunciar e também se calar no momento que você precisa se calar. Porque muitas vezes a gente só defende algo ou fala algo, mas a gente não tem conhecimento e nem experiência naquela área. É simplesmente por axiologia, eu acho, né? Então, todas as vezes que alguém está falando algo sobre um determinado assunto, inclusive sobre esse assunto, veja o que está por detrás disso. Por que você pensa assim? Quais são suas experiências que você teve nessa área? Né? Exemplo, vou citar mais um exemplo para você. Uma pessoa que teve problema com adultério e não foi curado com isso, ele tem dificuldade de falar desse assunto. Por quê? Uma pessoa que teve problema com isso, ele vai defender uma dor dele. Se você é uma pessoa escassa, você sempre vai achar que dinheiro é mal, tá? Por quê? Porque você tem dificuldade com dinheiro, né? Ou seja, tem pouco dinheiro, tem dificuldade de entender isto, tem dificuldade de construir isso, então é uma dor sua, é uma dor da pessoa. E daí o que ela faz? Ela defende isso como verdade absoluta. E quando ela é curada disso, é como se fosse literalmente uma libertação, é libertador. Então é muito importante que você observe quando alguém está falando, o que ele está transmitindo. É uma dor dele, tá? Ou é realmente ele está lutando por uma causa. Então, nesses momentos, você vai observar que as pessoas que têm mais defeito, igual eu falei, talvez para nós, né, para a maioria das pessoas, melhor dizendo, é tido como um defeito? Não é defeito, porque é uma pessoa que faz pergunta, é uma pessoa que coloca o seu posicionamento, não é seu ponto de vista, é posicionamento, porque cada vista tem um ponto, depende do lugar que você estiver também, né? Então, essas pessoas, na sociedade, às vezes é tido como, a pessoa é muito assim, essa pessoa é muito assado. Será? Isso é muito importante que você saiba disso. Por quê? Porque cada um de nós temos o nosso valor. Temos o nosso valor. E é necessário que você compreenda isso para que você não ache que aquilo que você tem, talvez você pense que seja um defeito, e ele não é. Agora, é necessário sim que isso seja afinado. Tá? Porque se assim não for, você vai usar os seus defeitos em dias de paz. E se você usar em dias de paz, você mata muita gente. Mata no sentido de prejudicar, fazer mal às pessoas. Só que se você usar as suas qualidades em dias de guerras, muitas vezes pessoas vão atropelar você, vão passar por cima de você. Tá? Então pense nisso. Um forte abraço aí e até a próxima mentoria.